nesse momento, prepare o seu coração, vamos orar a Deus, pedir a direção do Espírito Santo para esse momento da palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço nesse momento que o teu Santo Espírito ilumine o coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos vendo por este canal de televisão. Eu te peço, Pai, que sejam poderosamente tocados nesse momento. Nós queremos salvar, Senhor, a vida de muitas pessoas nesse dia. E eu creio, Pai, poderosamente, que o teu Espírito Santo vai falar a muitas pessoas e vai tocar em muitos corações. Por isso, desde já eu te agradeço e te peço que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada pessoa, de cada família, de cada lar que está nos vendo agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu escolhi hoje o tema: o que rejeita a Deus também será rejeitado para o reino eterno. E nós estaremos meditando no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí e veja conforme aquilo que a própria palavra vai nos trazer. Veja tantos ensinamentos sagrados, veja quão grande, quão rica é a palavra de Deus. Talvez você seja de uma religião ou de uma igreja e você nunca teve a curiosidade de abrir, de ler a palavra. Quando você vai ler, você diz que não entende ou lhe dá aquele sono tradicional, né? Vamos fazer isso agora? Vamos ler a palavra de Deus juntos? Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Muito bem, você observa o que Jesus fala aos seus discípulos diante de uma circunstância tão difícil. Um jovem muito rico o procura, e o procura com a seguinte indagação: o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Quantas pessoas nós conhecemos que querem herdar a vida eterna, ou até que dizem que já têm a vida eterna, mas nunca se desfizeram de sua vida terrena, nunca se propuseram a viver uma vida aos pés de Deus, nunca se consagraram ao Senhor, nunca deixaram de lado a imundície, a pornografia, digamos assim, os pecados que esse mundo ele nos traz todos os dias. Queridos, quantas pessoas são incapazes de deixar aquilo que amam pela vida eterna? E nós temos muitos amores nesse mundo. Nós contraímos muitos amores nesse mundo. O amor ao dinheiro, o amor ao sexo, o amor às amizades ilícitas, pessoas que nos conduzem sempre à perdição. Nós nos conduzimos a diversas situações e diversas circunstâncias que sempre nos levam a nos distanciarmos de Deus. Por isso, esse jovem rico estava vivendo essas circunstâncias. Era um homem religioso, como talvez você o seja. Era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus, tinha conhecimento da Bíblia, dos mandamentos, como muitos religiosos o têm. Mas, apesar de observá-los, apesar de conhecê-los, apesar de até praticar alguns dos mandamentos contidos na palavra de Deus, esse homem ainda não sabia, ainda não tinha um conhecimento, ainda não tinha um discernimento sobre a vida eterna. E quando Jesus fala-lhe ao coração, porque ali Jesus não falou apenas ao ouvido daquele homem, mas ao coração dele. Jesus bateu na porta do coração daquele jovem rico e disse: olha, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. Ele não era capaz disso. Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que ele não era capaz de tirar de si para dar a alguém, de dividir aquilo que tinha. Quanto mais negar tudo o que tinha para servir ao Senhor Deus. Amados, a Bíblia diz que aquele que quer viver tem que perder
Aquele que quer ganhar vai ter que se habituar a essa visão. Como é que você vai ganhar a vida eterna? Como é que você vai conquistar a vida eterna no céu se você não é capaz de discernir com entendimento, com profundidade, as circunstâncias que você tem vivido, os devaneios? Olha quantas coisas você tem passado, quantas circunstâncias imundas, sujas você tem pactuado, você tem compactuado, você tem vivido. Olha quantas vezes, queridos, você passa por situações que você sabe que desagradam profundamente ao coração de Deus. Você sabe que Deus não está de acordo, que Deus não te acompanha nessa vida que você está levando, mas você diz que é filho de Deus, você diz que vai para o céu, você acredita que alguém vai fazer uma reza, vai fazer uma oração, que alguém vai encomendar uma missa e vai, sabe, pedir pela tua alma. Entenda, o caminho de Deus é uma escolha pessoal. O caminho de Deus é uma atitude pessoal. Enquanto você está vivo, você pode discerni-lo, você pode compreendê-lo e você pode aceitá-lo. Você não pode fazê-lo ou não deve achar que dá para fazer depois da sua morte. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode tomar a atitude ou a decisão de levar você ao reino de Deus. Você e você apenas é que pode realmente aceitar Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que em João 3,16 foi declarado como Filho unigênito, e logo mais na frente pelos apóstolos ele é declarado como Filho primogênito, porque através dele todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder, conforme está no livro de João capítulo 1, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Filhos que não são nascidos da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Aquele jovem baixou a cabeça, ele recuou, ele voltou, ele foi embora por aquele caminho, por onde ele viera, porque ele sabia que aquilo era algo muito grande para ele. Aquilo que Jesus estava pedindo, ele não era capaz de entregar. Quantas vezes Deus tem dito a você deixar essas drogas de lado, deixar essa bebida de lado, sabe, deixar o adultério de lado, deixar a prostituição de lado, mas você não é capaz de entregar isso. Você não é capaz de deixar isso de lado. Essas amizades que te conduzem à perdição, e você não é capaz de deixar essas amizades de lado. Deus tem falado com você sobre isso. Deus tem declarado isso para você em muitos momentos da sua vida. Nos momentos mais difíceis, quando você pede a Deus uma ajuda, Deus tem falado isso para você. E como está escrito no livro de Coríntios, no segundo livro de Coríntios, Paulo escreve no capítulo de número 6, aliás, no capítulo de número 6, exatamente, Paulo diz assim: apartai-vos, diz o Senhor, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Apartai-vos deles, a Bíblia diz. Nós devemos nos apartar desses males. Quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está dizendo que não há comunhão entre a luz e as trevas, que não há comunhão entre Cristo e Belial, que é Satanás, que não há comunhão entre o fiel e o infiel, que não pode haver consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Quantas vezes, querido, Deus tem tocado, tem mostrado através das diversas circunstâncias e você não quer ouvir? Aquele jovem baixou a cabeça e foi embora e não recebeu a salvação. Nós vemos outros casos lá no Gênesis capítulo 19, versículo 15 até o versículo de número 20, a história de Ló e sua família. Eles estavam vivendo nas cidades de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que o pecado já havia cheirado mal às narinas do Senhor. E Deus envia os seus 2 anjos para livrar aquela família. No entanto, a Bíblia diz nesses versículos, eu gostaria de ler para vocês, e eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que esse texto fala, porque, queridos, é algo muito forte. Como o amor de Deus, ele é capaz de levar os anjos do Senhor a fazerem coisas que nós nem acreditamos que eles poderiam fazer. Nós achamos que Deus, ele não se importa tanto assim com os homens. Mas quando eu vejo esse texto, eu observo que tudo que o homem pensa de Deus é uma mentira enorme. Deus, ele é Deus, e é Pai, e é amoroso, e é carinhoso. Olha, Deus, ele quer tomar você nos braços, ele quer te tirar do pecado.